Em tempos de internet, a capa de uma revista domina o debate no Brasil. Lula vira destaque na Time e a imprensa brasileira sente o golpe. O ex-presidente amplia as alianças rumo ao centro, mas reafirma o programa contra as privatizações. Do lado do governo, até a CIA avisou Bolsonaro: respeite o resultado das urnas. Racismo no metrô de São Paulo e a aldeia Yanomami que desapareceu no meio da Amazônia. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. No tempo das redes sociais e da política feita pela internet, curiosamente, o debate no Brasil nessa semana que passou foi completamente dominado pela capa de uma revista, a revista Time dos Estados Unidos. É que o ex-presidente Lula virou destaque, olha aí, na capa da Time. E ele foi retratado não como um líder sindical ou ex-presidente percorrendo o Brasil, não. Ele foi retratado como um estadista, não no passado, mas um estadista no presente e para o futuro, projetando uma provável volta de Lula ao poder. Ele está aqui de terno e gravata, né, uma postura assim, de presidente. Aliás, usou a mesma gravata utilizada naquela famosa audiência com o Sérgio Moro em Curitiba, como se fosse um recado para o Moro: olha, você achou que ia acabar comigo na cadeia? Mas eu estou de volta, estou aqui na capa da Time. E as reações foram muito curiosas. O próprio Moro publicou um tweet reclamando, achando ruim do Lula, né, criticando. O general Heleno, assessor do Bolsonaro, que gritava: se gritar pegar Centrão, não fica um meu irmão, e hoje ele está no governo ali aliado com o Centrão. O general, muito incomodado, também publicou nas redes reclamando da capa. O filho do Bolsonaro, o Eduardo, todos eles furiosos porque o Lula foi tratado como um estadista no exterior. Agora, o que chamou muita atenção mesmo foi a reação da imprensa brasileira. Aquele Sardenberg da Globo, a turma toda da Globo News, e talvez o campeão deles foi o tal do Caio Blinder, que é um jornalista antigo, que fazia e faz aquele programa Manhattan Connection. Ele disse: não, essa revista aí não é mais importante, essa revista virou irrelevante. Ele mesmo tinha postado pouco tempo antes, comemorando que o Moro estava na capa da Time, mas agora que o Lula foi para a capa, tentaram criticar, desfazer a história. Eles têm que justificar, né? Porque enquanto o Lula estava preso e mesmo depois de ser solto, diziam: não, o Lula não tem mais importância nenhuma, ele não é mais um player, chegaram a dizer. Esqueceram de avisar para a principal revista dos Estados Unidos. Mas, depois de levar esse susto inicial, com o fato do Lula ser reconhecido internacionalmente, a imprensa, os jornalistas começaram a destacar uma frase que ele disse lá no meio da reportagem. O Lula disse assim: bom, a guerra na Ucrânia é responsabilidade do Putin, mas é também responsabilidade do Zelensky, presidente ucraniano, do Biden dos Estados Unidos, porque provocaram a situação. Virou um escândalo. Lula errou, Lula se alinhou com o Putin, o que não é verdade, ele fez a crítica também ao Putin. Lula criticou o Zelensky, que é o agredido nessa história. Gente, menos, né? Até o Papa Francisco falou uma frase muito parecida com essa, dita pelo Lula. Então é curioso, o Lula ocupou um espaço, que é um espaço de uma revista tradicional, uma revista liberal, assim, dos Estados Unidos, só que ele não falou o que a turma queria ouvir. Ele manteve as posições dele, guardando o direito de não se alinhar com essa coisa: o Zelensky é o herói da Ucrânia e o Putin é o malvado, o bem contra o mal. Não existe isso, ainda mais nas relações internacionais. Agora, o mais importante de tudo não é o que o Lula disse ou deixou de dizer, mas a decisão da revista Time de publicar uma capa como essa. É claramente um recado que vem lá do norte, que vem do establishment, lá do governo dos Estados Unidos, para as elites brasileiras, para o mercado, para a turma da Faria Lima, para os militares, dizendo: entre Lula e Bolsonaro, podem ir com o Lula. Com ele a gente se entende. Reconhecemos
como interlocutor. Bom, eu disse que o Lula não abre mão de defender as suas teses. Mesmo dando entrevista para a revista dos Estados Unidos, ele faz a crítica à Ucrânia. A mesma coisa no debate interno aqui no Brasil esta semana. O Lula faz um giro ao centro, né? Recolhe apoios aí, o Partido Solidariedade, do Paulinho da Força, a própria presença do Alckmin como vice na chapa, mas quando vai falar de economia, o Lula não se rende. Esta semana foi à região de Campinas, no interior de São Paulo, e reafirmou: vamos reverter as privatizações, vamos impedir a privatização da Eletrobras, do Correio, da Petrobras, que vem sendo fatiada e privatizada aos poucos. E, de novo, a mídia ficou muito incomodada. Ah, isso é um erro. Um erro para quem? O Lula não vai defender o programa da Globo na campanha. Então, vai ser criticado pela Globo. Bom, falando em economia, sinais muito ruins, né? De novo esta semana. Uma pesquisa mostrou que o Brasil bateu todos os recordes de endividamento das famílias. 3 de cada 4 famílias brasileiras estão endividadas. 77, até mais um pouco, 77% das famílias endividadas no Brasil, o que torna difícil uma recuperação econômica, porque as pessoas ainda estão pagando suas dívidas, o pouco dinheiro que entra é para quitar dívidas que estão em andamento. Então, uma situação muito complicada, não é à toa que muita gente já detectou que aquele movimento do Bolsonaro de crescimento nas pesquisas, porque com a saída do Moro ele ficou com alguns pontinhos a mais nas pesquisas, o Lula lidera, o Bolsonaro se recuperou um pouco, mas já bateu no teto, não consegue subir mais. Por isso que ele está jogando no descrédito às urnas. Colocou os militares para atacar as urnas, para fazer pressão contra o TSE. Colocou e os próprios militares estão fazendo de bom gosto isso, né? Estão fazendo por conta própria, participando desse esquema golpista. A agência Reuters, britânica, divulgou esta semana que no ano passado ainda, dirigentes da CIA, a famosa CIA dos Estados Unidos, estiveram aqui no Brasil e avisaram ao Bolsonaro: não entre numa aventura de contestar as urnas do Brasil. Respeite as urnas, Bolsonaro. Até a CIA dos Estados Unidos disse isso para ele, segundo a agência Reuters. Vocês viram esse caso no metrô de São Paulo? Um caso de racismo. Foi gravado, ficou registro. Uma funcionária do consulado da Hungria dirigiu palavras racistas a uma brasileira. E houve reação no metrô. As pessoas cercaram essa mulher que falou a frase racista e aguardaram até que a polícia chegasse para levá-la para a delegacia. Vamos ver as imagens. O que você falou do cabelo dela, senhora? Eu podia passar doença para ela, só do meu cabelo. Quem está de prova aqui que ela falou? Você está de prova que ela falou isso? Vamos chamar o segurança para resolver isso. Tá todo mundo de prova aqui. Tá? Vamos chamar, ó, tá todo mundo de prova aqui. Tá filmando, você está errada. Antes disso, o técnico de futebol Roger, né, já tinha também se referido a casos de racismo no futebol e dizendo que a postura do Bolsonaro autoritária e dos bolsonaristas autoriza esse racismo cotidiano, que antigamente era envergonhado e hoje está aberto, as pessoas falam essas barbaridades. E tem que haver reação mesmo, como fizeram no metrô de São Paulo. Assim como tem que haver reação a esse absurdo na Amazônia. O Bolsonaro também autoriza garimpeiros a entrarem nas terras indígenas. O próprio presidente da FUNAI fica do lado dos garimpeiros, é um absurdo. E na última semana, o caso terrível, um estupro de uma adolescente e a morte de uma criança Yanomami, né, por causa da presença de garimpeiros em terra dos Yanomami no Amazonas. Aí quando as autoridades chegaram lá para tentar apurar o caso, encontraram a aldeia vazia e sinais de que tudo tinha sido queimado. Não se sabe se os próprios Yanomami que queimaram e se refugiaram na floresta ou se foi o resultado
da invasão e do ataque dos garimpeiros. Esse é um tema também central na campanha eleitoral brasileira, tanto que mobiliza inclusive artistas internacionais que esta semana se manifestaram contra Bolsonaro, incentivando os jovens, como fez o DiCaprio, como fez o Ruffalo e como fizeram vários outros artistas, inclusive de fora do Brasil. Tirem o título eleitoral e votem fora Bolsonaro em 2022. Quem foi para a panela de pressão esta semana e gera preocupação demais aqui na América do Sul é a democracia na Colômbia, um país importantíssimo, nosso vizinho. Importante pelo tamanho, importante pela posição que ocupa na América do Sul, tem saída tanto para o Pacífico como para o Oceano Atlântico, e porque é um país historicamente ocupado por bases dos Estados Unidos. O que aconteceu na Colômbia? O candidato favorito para ganhar as eleições, Gustavo Petro, uma frente de centro-esquerda, foi ameaçado de morte. Aliás, os serviços de inteligência da campanha dele descobriram que havia planos para assassinar o Gustavo Petro. É a primeira vez que um candidato com origem de esquerda, numa frente democrática, fora das oligarquias, é a primeira vez na Colômbia que um candidato com esse perfil tem chance de ganhar a eleição. A Colômbia, desde o século XIX, é um país onde só liberais e conservadores vão se alternando no poder. Os poucos que tentaram foram mortos. Tem o caso, em 1948, do líder popular Gaetán, conhecidíssimo lá na Colômbia. Era favorito para ganhar. Era um líder mais ou menos como Getúlio Vargas, Perón, né? Não era comunista, mas era um líder popular. E foi assassinado. Gerou inclusive uma rebelião, Bogotaço, quebraram a capital colombiana, porque houve uma revolta popular. Mas depois disso, os movimentos sociais nunca mais conseguiram construir uma candidatura com esse perfil. Gustavo Petro, originalmente, foi guerrilheiro de um grupo chamado M19. Depois largou as armas, entrou para a política, foi prefeito de Bogotá e agora lidera todas as pesquisas eleitorais. Então é muito grave. Em outras campanhas já houve assassinatos na Colômbia de lideranças, de políticos. É um país com muita violência, em que a guerrilha, as Farc, depuseram as armas, mas a extrema-direita continua armada. Imaginem, se o Petro ganha na Colômbia, a gente teria Argentina, Colômbia, Chile, Peru, México e talvez o Brasil também, se o Lula ganhar. Todos os países governados por presidentes assim mais progressistas, que não se alinham com os Estados Unidos e nem com as teses tradicionais de direita. Então é muito importante a eleição na Colômbia, fica na panela de pressão a democracia, a gente torce para que o Petro possa voltar a fazer campanha e para que a Colômbia saia desta sina, né? E consiga vencer esse momento importante. E que as urnas falem com liberdade na Colômbia e no Brasil. A nossa sobremesa dessa semana é a indicação de um documentário que mostra bem o que é uma parte da elite brasileira. Nas últimas semanas circulou aí pela internet um trecho de uma fala de um casal. Parecia até ficção, sabe? Parecia aqueles esquetes assim de humor. É um casal rico no Rio de Janeiro, que mora numa cobertura e falava que maravilha que é estar lá em cima na cobertura, olhando o povo lá embaixo nas comunidades trocando tiro, porque eles ficam olhando tudo de cima. É bonito, sabe? A bala, tiro para cá, tiro para lá. Você sente a paisagem dando uma mudança muito grande, sabe? Você não tinha antigamente as balas tracejantes? Ah, sim, é lindo. A gente tem fogos quase que diariamente, do Dona Marta ali pro cemitério, sabe? É lindo, é super bonito. Balas tracejantes, é um negócio. É meio trágico, mas muito bonito. Eu não sei que tipo de relacionamento tem as duas gangues, entendeu? Mas eles trocam tiros e as balas são coloridas. Elas mostram o caminho delas. Como se fosse um foguete. As pessoas acharam, isso aí foi uma ficção, né? Para tirar um sarro dos elitistas, vamos dizer. Mas não é. É trecho de um documentário que não é novo. É um documentário do Gabriel Mascaro, o diretor, documentário de 2009.
em que ele conseguiu, a grande sacada dele foi ter convencido moradores de cobertura no Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, a abrirem suas casas e a falarem as maravilhas de morar numa cobertura num país como o Brasil. E as falas são reveladoras. O documentarista não precisa nem intervir muito. O grande mérito dele é abrir a câmera, dar corda para que os entrevistados falem e registrar tudo. É um documento ao pé da letra de como pensa uma parte da elite brasileira. Vale muito a pena assistir. Quem gosta de documentário, quem gosta de entender melhor como funciona a sociedade, vale a pena. Chama-se Um Lugar ao Sol. Parece nome de novela, né, da Globo, mas é o nome do documentário. Um Lugar ao Sol. Você acha no YouTube. Coloca ali e assiste. 1 hora e pouquinho de documentário revelador sobre o Brasil. O que o Darcy Ribeiro falava, a elite cobiçosa do Brasil. Um Lugar ao Sol, nossa sobremesa desta semana.